Vamos retomar? Ah. Tem aqui, te dou o microfone. Ó, vou dar uma ajustada. Esse não ficou. Tá, eu tô gravando lá. Pode falar. Olha aí. Muito obrigado. Estou representando a Vem turma cá. 4. Vai faltar espaço na minha estante lá. Olha só, coisa bonita. Obrigado, muito obrigado. Amém. Turma 4. Muito bonito. Muito obrigado. Vou precisar de um lugar diferente aqui para colocar as placas que eu tenho. Olha aí, coisa bonita. Muito obrigado. Vamos retomar? Esprajou. Eu disse pra Jo que eu tenho que ela me arruma uma sala aí, porque eu preciso receber os irmãos, né? Um gabinete, né? Disse, vou trazer essas coisas para cá, porque não tem mais espaço para os livros lá em casa, né? Vamos retomar, então? Agora vamos falar sobre a revelação de Deus e aproveitar que alguns irmãos chegaram agora à tarde, vamos só recapitular o credo apostólico, né? Porque é a partir dele que nós estamos fazendo esta imersão e até com a ideia de trazer um sentido para nós olharmos a Trindade de acordo com aquilo que a igreja, e digo a igreja no no contexto geral, né, a história da igreja, de nós resgatarmos documentos, ou seja, afirmações que a igreja durante o tempo creu, e dessa forma nós também cremos, e a partir desse credo, a igreja se estruturou. Então, o conhecido credo apostólico, como eu falei de manhã, muitos possuem a ideia de que será algo, uma oração da Igreja Católica. E, na verdade, não. O credo apostólico, ele, desde os tempos remotos da história da Igreja, ele traz pontos que firmam a fé cristã. Então, nossa conferência está estruturada justamente nesta ideia de nós olharmos para a Trindade a partir do ponto de vista do credo apostólico, que seria ali a primeira frase, a primeira expressão, né? Credo diz, né? Creio. Credo já remete para isso, né? Remete para o crer. Então, nós precisamos entender, e até falando um pouquinho de manhã, né? Sobre a ideia do crer. É muito mais do que acreditar. Aproveita e fecha a porta para mim, professor, que está pegando um reflexo aqui. É muito mais do que acreditar. Jesus, na sua mensagem, ele vai dizer, logo no início do Evangelho de Marcos, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, crer, ele não é só acreditar, né? Então, ele é um acreditar mais o agir, ou seja, o agir é com fé. Então, não é só dizer, eu acredito em Deus. As pessoas dizem, acredito em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, crer é outra. Né? Acreditar em Deus, se você for na rua, muitas pessoas vão dizer que acreditam em Deus. Agora, o crer é viver de acordo com esta fé. Então, o credo apostólico sempre foi essa ideia, né? Esse firmamento de um corpo de pontos que são cruciais para o cristianismo. E envolvendo todo o aspecto, não só da Trindade, mas em relação ao
ao que a Bíblia estabelece como pontos, né? Como pontos, digamos assim, marcos dentro do livro de Gênesis e Apocalipse, ou seja, a criação, a queda, a redenção e a glorificação do homem. Então, olhando para o credo, a gente de manhã aqui estudou muito a questão conceitual do credo, dos credos que foram estabelecidos ao longo da história da igreja, e agora a gente vai fazer um recorte, né? Vamos olhar para cada uma dessa frase chamada credo apostólico, principalmente no que envolve a Trindade. A gente não vai envolver todo o credo, óbvio, porque senão a gente não teria tempo hábil para isso. Mas nós vamos pegar a primeira expressão que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, de novo, né? Tá muito vivo, embora faz um tempo, né? Eu fiz primeira comunhão quando eu tinha meus 10 ou 11 anos, deve ser por aí, 10 anos. E eu lembro que o credo apostólico era uma reza dentro do catolicismo. A gente aprendia a rezar o credo, a Ave Maria, o Pai Nosso. Mas o credo, e aí a Igreja Católica se apropriou muito bem dele, outras igrejas tradicionais também, ele faz parte da história da igreja. As palavras da vida aqui já sabem, né? O quanto a gente tem trabalhado isso e até pensado na forma litúrgica do nosso culto, de recitar aqui pontos importantes que são confessionais, que são importantes da nossa fé, né? Eu comentei de manhã, que há uns 2 ou 3 cultos atrás, eu abri minha pregação falando justamente do primeiro ponto da nossa fé, que é crer que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, plena, verbal e única fonte de regra para a nossa vida cristã. Quem estava no culto vai lembrar que eu iniciei dessa forma. Então agora a gente vai fazer um recorte. Vamos olhar, né, primeiramente, então, e fique à vontade, tá, de levantar a mão, questionar. De manhã foi mais um monólogo aí, eu devo ter enchido vocês de informações que eu perguntei para a Jô, será que o pessoal não ficou meio tonto assim de tanta coisa, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer algo mais prático também. Então, primeira frase do credo é: creio em Deus Pai. E isso é importante porque, olha só, a gente, e muitos de nós aqui já passamos por lugares com ideias, por exemplo, como cobertura espiritual, como pai espiritual, ou como paternidade espiritual, que é um termo que agora está sendo bem divulgado, né? Então, muito diferente da cobertura espiritual, temos agora um pai, uma paternidade espiritual. Tem se falado tanto de paternidade, de orfandade, né? Como se um cristão não tivesse um pai. Então, assim, não estou aqui para fazer julgamento de nenhuma teologia, nada, mas numa concepção mais geral, a ideia de paternidade espiritual, como se vende hoje, está muito atrelada à cobertura espiritual. Ou seja, que eu preciso de alguém que faça intermediação entre eu e Jesus, ou entre eu e Deus. Na verdade, uma das grandes, a gente discutiu aqui de manhã sobre reforma protestante, um dos grandes marcos da reforma protestante foi justamente o ponto do sacerdócio de todos os crentes. Lutero foi uma das bandeiras que ele levantou, dizendo o seguinte: cada cristão, cada crente é um sacerdote, e cada crente tem um caminho aberto e podendo chegar até o Pai por intermédio desse caminho que se chama Jesus. Então você não precisa... Por que a gente precisa? Nós precisamos um dos outros aqui como igreja, para se exortar, para se consolar, para se edificar, para, unidos em amor, vivermos o Evangelho, e unidos em amor, proclamarmos o Evangelho, unidos em amor, edificarmos uns aos outros. Mas vocês, para chegarem a Deus, não precisariam de mim, de forma alguma. E eu quero, nesta tarde aqui, falar um pouquinho sobre paternidade. Porque a primeira expressão do credo qual é? Creio. Então, crer é diferente de acreditar. Qualquer pessoa acredita. Assim como eu acredito, já não acredito mais. Vou pegar uma ala tão desacreditada do ser humano, e principalmente do brasileiro, a política.
Não é? Uma hora nós acreditamos num político, mas basta ele assumir o poder para se tornar desacreditado. Agora, crer é diferente, irmãos. Crer eu me envolvo a ponto de depender de quem eu estou crendo. Então, a paternidade é isso. Crer em Deus Pai, e olha que interessante, né? É muito comum a gente olhar a afirmação de que Deus é um Deus vingador, que Deus é um Deus punitivo, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que aprovava o genocídio. Então, olha só, as pessoas têm muita dificuldade de entender Deus como Pai. É muito comum você debater com alguém que não tenha intimidade com a Bíblia. Ele fala, não, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus que matava criancinhas. É um Deus que vai dizer para Josué não deixar um sobrevivente sequer. Que Deus é esse? Mas o Deus do Novo Testamento é diferente. Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, é um Deus que amou toda a humanidade, é um Deus que é Pai. Mas não, Deus sempre foi Pai. Tá? A questão de dicotomizar, ou seja, de olhar um Deus que uma hora é mau, outra hora é bom, um Deus que aprovou o infanticídio, o genocídio, mas daqui a pouco ele ama, é não compreender Deus na sua essência. Por mais que os relatos bíblicos, e nós falamos de manhã sobre a diferença de um texto descritivo e prescritivo. Então, quando a Bíblia diz que passaram todos a espada, ela não está prescrevendo aquilo. Ela não está dizendo que hoje nós podemos passar todos a espada. Ela está descrevendo um relato histórico. Mas foi Deus quem autorizou. Vamos pegar, por exemplo, um recorte do cenário que a gente vive, né? A discussão Israel e Hamas. A terra é palestina. A terra era dos palestinos. Havia 7 povos lá, 7 nações, e Deus, quando tira o povo do Egito e permite que Josué adentre, ele faz com que aquele povo expulse aquelas 7 nações. Os heveus, os jebuseus, gigarzeus e outros povos que tinham ali, né? Agora, o que a gente precisa entender, e a gente avança um pouquinho mais conhecendo a Deus, é que, aquilo que eu tenho dito para os irmãos, se Deus condenasse a todos nós, mesmo assim, ele continuaria sendo um Deus justo. Se Deus condenasse toda a humanidade à morte eterna, à perdição eterna, mesmo assim Deus continuaria sendo um Deus justo. Por quê? Porque quem aqui fez por merecer? Ninguém. Ninguém merece. Nenhum de nós merece. Então, se não merece, é porque é graça. Agora, é aquele conceito muito que às vezes os calvinistas até defendem, né? Então, se Deus, de certa forma, é gracioso por eleger alguns, que mal tem em ele condenar outros? Na verdade, tecnicamente, nenhum problema. Agora, acontece é que Deus, na verdade, quando a gente fala de eleição, ele não elegeu individualmente. Diferente da visão calvinista, a gente entende que Deus elegeu aqueles que viriam a crer para a salvação eterna. E Deus predestinou aqueles que não creriam para a condenação eterna. É claro que, diante da presciência de Deus, Deus sabe quem será condenado e quem não será. Deus não é pego de surpresa, correto? Deus não pode ser pego de surpresa. Então, Deus sabe quem será condenado. Deus sabe quem não será condenado. Mas isso se chama graça, se chama amor. Deus permite que o homem enxergue a graça, escute a graça, né, por intermédio do chamado, por intermédio da pregação do Evangelho, e, de certa forma, creia ou não creia. Né? Se ele vier a crer, ele se torna, então, filho de Deus. É isso que João diz, né? E todos aqueles que creram, vamos ler, está João capítulo de número 1, verso de número 12, se não me falha a memória. Olha o que diz lá. Evangelho de João, capítulo 1. Se vocês desejarem tomar um café, levantar, fiquem bem à vontade, tá? Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 11. Evangelho de João,
capítulo 1, verso de número 11. Deixa eu voltar aqui. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, o ato de crer, olha a importância dessa frasezinha, desse recorte do credo. Creio em quem? Em Deus que é Pai. Creio num Deus que é Pai. Ele se fez Pai para todos aqueles que nele creem. Tá? Então isso é um ponto muito importante. E até ele, de certa forma, ele desconstrói a ideia humanista de que Deus é Pai de todo mundo. Todo mundo é filho de Deus. Negativo. Negativo. Nem todo mundo é filho de Deus. É algo que pode até, de certa forma, impactar. A gente olha, não, como assim? Não, todo mundo é filho de Deus. Virou até um provérbio popular, né? Não, todo mundo é filho de Deus. Não. Não é todo mundo que é filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Deus. E crer não é acreditar. A gente já falou aqui, né? O crer não é acreditar. Então, é muito comum essa dicotomia. Um Deus que é mau, um Deus que é bom. Um Deus que matava criancinhas, um Deus que ama a todos. Mas não. Agora, olhando um pouquinho para esse Deus do Antigo Testamento, em que os homens imaginam um Deus que é mau, um Deus que aprovou o genocídio, um Deus que exterminou nações. Olha só, a paternidade é reconhecida como sendo exclusiva, ou seja, Deus era pai de Israel. Os judeus tinham esse entendimento, Deus é nosso pai, por intermédio da qual eles eram filhos de Abraão, né? Tinham esse entendimento. E aí, olha só que interessante, né? No Antigo Testamento, a gente só encontra 14 vezes a expressão pai, se referindo a Deus. Tá? Então, a paternidade de Deus sobre Israel, ela tem um fundamento. Tá? Qual é o fundamento? A saída do povo do Egito. Então, quando Deus chama Moisés para retirar o povo do Egito, Deus diz para Moisés que Israel era o filho dele. Israel é apresentada como filho, Israel é apresentada também como noiva, né? Então, olha só, o êxodo do Egito é como se Deus libertasse Israel, o seu filho, né? Como se o pai protegesse o filho de uma escravidão, de um mal que ele estava por passar. Tá? Então tanto é essa mensagem que Moisés leva, né? O pai, o Deus Pai, entrará em socorro ao seu filho Israel. Tá? Meu primogênito. E olha que interessante, porque quando a gente olha para os textos de Paulo, quem é o primogênito de Deus? Jesus. Agora, Deus amou tanto Israel, e Deus elegeu Israel, que mostra justamente que Deus se considerou pai de Israel. Ao mesmo tempo que em alguns textos, como textos do profeta Oséias, Deus se apresenta como o esposo de Israel, né? Quando Deus chama o profeta Oséias, para Oséias casar com uma prostituta e ali mostrar a relação que Israel tinha com Deus, a ponto de dizer o seguinte: olha, eu te amei tanto, mas tu sempre foi infiel a mim. Mostrando o quanto Israel era infiel a Deus, o quanto Israel abandonava Deus consequentemente. Tá? Então, nós temos um conceito de paternidade no Antigo Testamento, embora ele não seja tão explícito quanto o conceito de paternidade de Deus no Novo Testamento. E aí que eu quero entrar agora falando justamente na paternidade divina. E essa paternidade, ela está escancarada no Novo Testamento a ponto de Deus, ou melhor, de Cristo,
apresentar Deus aos judeus, sempre referindo-se a ele como Pai. O vosso Pai que está nos céus ouvirá você que está em secreto. Quando orares, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Sempre se referindo a Deus como um Pai. E aí, gente, olha que coisa interessante, tá? Esta paternidade e a paternidade divina é isso. Por que nós precisamos entender de um creio em Deus Pai? Porque quando a gente fala de paternidade na igreja, ou num seminário como esse, muitas vezes a gente, o nosso inconsciente, quando a gente fala de paternidade, a gente atrela a nossa paternidade terrena. É natural que aconteça isso. Tanto é natural que quando a gente olha para a Trindade, como é o tema de hoje, a gente sempre pensa em Deus Pai e Deus Filho numa relação de submissão. Porque é isso. Quem é maior, o pai ou o filho? O pai. Naturalmente é o pai. Né? E seja qual a faixa etária que nós tenhamos, o pai sempre terá mais respeito, digamos assim. Porque ele é o pai, ele é o genitor. Ele é quem formou, ele é quem deu vida. Só que na Trindade não existe isso, pelo menos na Trindade ontológica. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em poder, em glória, em eternidade, em santidade, em todos os outros atributos, são idênticos. Agora, na economia da Trindade, que é diferente, aí sim, o Pai enviou o Filho fez a vontade do Pai, o Espírito Santo testificou do Filho. Isso se chama economia da Trindade, a forma como a Trindade age intervindo na história do homem. Certo? Então, olha só, quando a gente fala de paternidade divina, ele é o ato de intenso amor para com os homens. E mesmo esse homem se encontrando num estado de miséria e de depravação total. Então, quando a gente fala de depravação total, estamos dizendo que este homem não foi capaz e não é capaz de salvar a si mesmo. Então nós estamos numa relação com Deus que nos ama com um amor incondicional, que é muito semelhante ao amor que cada um de vocês tem pelos seus filhos. Quem tem filhos aqui? Que amor é esse? Que não espera um retorno. Você vai continuar amando independente da forma que esse filho retribua ou não retribua. Independente se ele estiver morando perto ou longe. Independente se ele te liga todos os dias ou somente no Natal ou no teu aniversário. O amor é o mesmo. O amor que você exala continua sendo sempre o mesmo. O filho estando próximo ou não. Deus é assim. Mesmo diante da nossa depravação e da nossa miséria. Este é o amor paternal que alcançou a cada um dos homens. Agora olha só, tá? Os homens são filhos de Deus não por nascimento natural. E aí a gente remonta lá para o diálogo de Jesus com Nicodemos. Tá? Como eu me torno filho de Deus? Nascendo de novo. Então olha a importância de um elemento que é tão básico para nós que somos cristãos, falar de novo nascimento. Mas há uma complexidade nesse conceito que a gente precisa parar e revisitar alguns conceitos, irmãos. Porque nascer de novo não é descer as águas. Nascer de novo não é ser membro da igreja. Nascer de novo não é dizer que a gente pertence a um grupo eclesiástico. Nascer de novo é viver uma vida totalmente nova, diferente daquela que eu vivia antes de me encontrar com Cristo. Isto é nascer de novo. Ou seja, eu sou tão impactado pelo Evangelho a ponto de rejeitar a minha antiga natureza e a partir de agora desejar viver uma nova, como diz Paulo, novidade de vida. Então vocês precisam viver em novidade de vida. A vida que vocês vivem agora não pode ser a mesma vida que vocês viviam antes de vir para Cristo. Não pode. Se ela é a mesma, não houve novo nascimento. Preste bem atenção nisso. Não houve novo nascimento. Então, essa paternidade, ela só pode ser gerada
no Espírito. O que Paulo vai dizer? O que é da carne é carne, o que é gerado pela carne é carne. Jesus diz isso, perdão. O que é gerado na carne é carne, mas o que é gerado pelo Espírito é do Espírito. No diálogo com Nicodemos, Jesus diz isso. O que é gerado pela carne é da carne. Ou seja, todos nós fomos gerados na carne. Todos nós somos pecadores. Quando Jesus está dizendo gerados na carne, ele está falando da nossa natureza caída e pecaminosa. Agora, para se tornar filho de Deus, é necessário ser gerado pelo Espírito. E como é que eu sou gerado pelo Espírito? A partir do momento em que eu recebo esta mensagem, ela me confronta, eu creio, eu me arrependo. E esse arrependimento abre, então, uma porta chamada adoção. Ou seja, eu sou adotado, eu passo a ser filho. O adotado não tem o mesmo direito que o filho de sangue? Ele é legítimo também. Não é? Pais que adotam filhos, os filhos possuem os mesmos direitos. Se o processo foi legal de adoção, ele recebe teu nome e ele tem o mesmo direito do filho biológico. Nós somos adotados. Nós recebemos o espírito de adoção. Ou seja, a nossa imagem e semelhança se torna novamente imagem e semelhança de Deus, porque ela foi perdida no Éden, mas ela passa a ser restaurada a partir do momento em que o Espírito Santo trabalha em nós. Então nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Tudo bem até aí? Então olha só. Esta filiação ou esta adoção, então, ela é um ato livre da graça de Deus. O que é um ato livre da graça de Deus? Deus não precisava de nós. Deus não dependia de nós. Deus não era um Deus carente que disse, olha, eu preciso gerar o Anderson porque eu quero ter comunhão com ele. Não, a Trindade era suficiente, sempre foi suficiente em si mesma. A Trindade é o grande exemplo de unidade. A oração sacerdotal de Jesus, o que ele diz? Para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho são um. Um, único, unidade. Tá? Então, tudo que nós recebemos e esta filiação é um ato livre da graça de Deus. Ou seja, Deus não dependia de nós, ou nada do que eu e você pudéssemos fazer faria com que nós fôssemos merecedores dessa graça. Tá bem? Então, todas as bênçãos que nós recebemos de um novo nascimento, de uma nova vida, de uma promessa de uma eternidade vindoura que será de restauração e de glorificação, são bênçãos provenientes desta adoção. São bênçãos que são alcançadas por essa adoção. Por isso que, quando Jesus fala das bênçãos celestiais, mostra que realmente elas são mais perenes e duradouras e são mais especiais do que as bênçãos terrenas, das quais muitas vezes nós nos ocupamos em conquistar. Não é assim? Todo ser humano almeja o sucesso, deseja estabilidade, deseja comodidade, deseja dar o melhor para a sua família. E não tem nada de errado nisso. O problema está quando nós invertemos as prioridades, quando nós não colocamos, por isso que Jesus disse, e olha, e de novo, eu convido vocês a fazer sempre essa reflexão, porque são textos tão comuns e tão decorados por nós, que muitas vezes a gente não para meditar na profundidade do texto. Buscai o reino em primeiro lugar. O que é o reino? O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é isso que nos traz para perto dele. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. A partir do momento em que eu nasço de novo, a minha vida muda de prioridade e muda de sentido. Ou seja, não são as coisas terrenas que ocupam o meu coração, embora elas sejam importantes. Mas isso não é o que ocupa o meu coração. O que ocupa o meu coração agora são as coisas do alto. E essas coisas do alto nos fazem justamente desfrutar dessas bênçãos. Então, olha só.
A gente falou de manhã sobre a confissão de Westminster, né? E ela declara que a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça de adoção. O que é a justificação? Né? Os irmãos aí já devem estar cansados, mas vão ouvir muito eu falar sobre isso, né? Imaginem um tribunal do júri. Tá? O advogado de acusação é o diabo. O nosso advogado é tanto o advogado como aquele que cumpre a pena. Se você não tem esse advogado, a sentença é condenação eterna. Agora, se você tem Jesus como advogado, e a Bíblia diz que se nós pecarmos, temos ele como advogado, né? É João que fala isso, se não me falha a memória. Ele diz, vocês possuem como advogado Jesus o justo. Aí ele não só nos justifica, como também ele cumpre a pena. Ele cumpriu a pena. Então nós somos justificados, ou seja, não é justificado, não é apenas o perdão do pecado. Obrigado. Justificado é o alívio da pena. Imagine alguém que está condenado. Ele chega diante do juiz, pediu para rever a causa, o juiz diz, não, agora tu não está mais condenado, tu estás absolvido. Foi isso que Jesus fez. Eu citei esses dias, Colossenses 2, né? 11 ou 12, não sei se é 11 ou 12, não lembro bem, que diz que Jesus rasgou toda a escrita de dívida que nós tínhamos em relação ao pecado. Tá? Então, esta paternidade... E aí é interessante porque Jesus vai apresentar uma paternidade que os judeus não estavam acostumados a ouvir. Ah, mas Deus não era pai para eles no Antigo Testamento? Era. Mas não a paternidade que Jesus estava apresentando. E daí olha só. Na oração do Pai Nosso, ele ensina isso. Como é que nós devemos orar? Reconhecendo que ele é pai. Tá? Então, essa oração já é o pressuposto desta filiação. Então, quando você ora Pai Nosso, você não está fazendo uma oração decorada, uma reza ou palavras vãs. Você está dizendo que Ele é Pai. Ele é o teu Pai. E como Pai, você tem prerrogativa de quê? De filho. De filho. O grande problema é que nós carregamos uma bagagem eclesiástica, muitas vezes, aquilo que eu falo, né? Existe uma diferença de trabalhar com Deus e para Deus. Muitas vezes nós trabalhamos para Deus, como se nós fôssemos um empregado de Deus, como se nós fôssemos o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Né? Aquele que está ali trabalhando e esperando algo em troca. Diferentemente do empregado, o filho é herdeiro. O filho tem direito. Então nós temos direito a quê, irmãos? Diante desta adoção? Direito de posse de todas as bênçãos celestiais. E a principal delas é a promessa de uma vida eterna com Deus. Não há nada mais vivo e mais promissor do que isso. De lembrar que quando Jesus está diante de Marta, ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá, e quem crer em mim nunca morrerá. Quer promessa mais forte do que esta? De saber que embora esse corpo que nós temos possa sofrer a corrupção, a degradação e a putrefação, nós viveremos para sempre, porque nós temos um Pai que prometeu isso. Amém? Então, olha só. Essa paternidade que não é humana, né? Eu não sou aqui, embora possa ter, e vamos lá, né? Não vamos ser tão duros assim. Timóteo era filho na fé de Paulo. Isso é muito claro. Falei esses dias aqui para os irmãos que vocês podem ver que Timóteo, ele provavelmente o pai era falecido, porque o texto bíblico cita a mãe, cita a avó, não cita o pai, né? Subtende-se isso, e principalmente porque vamos ver em Paulo um discipulador de Timóteo, e vamos ver Paulo chamando Timóteo de filho.
Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Filho meu. Então ele era um pai na fé. Né? Agora, não é uma paternidade controladora. Não é uma paternidade dominadora, como existem por aí. Olha, eu sou o pai espiritual de vocês. Vai comprar um carro? Me pergunte. Vai viajar? Peça autorização. Né? Não é essa paternidade. Então, existe uma paternidade muito mais profunda, que é a paternidade divina. Olha só. Nós temos um pai que é glorioso, que é santo, que é justo, que é perfeito, que é misericordioso, que é gracioso. Ou seja, é um pai que toda a glória pertence a ele. É um pai que ele é santo e ele exige que nós também vivamos em santidade. E santidade, irmãos, eu tenho falado aqui para os irmãos que santidade não é perfeição. Diferentemente de perfeição, santidade é consagração, é dedicação, é devoção. Você tem que ter uma extrema devoção a Deus a ponto de preencher a tua vida com Ele. De tudo que você realizar, envolver Deus. Seja no ensino dos filhos, seja no relacionamento conjugal, seja no teu trabalho, seja onde você estiver. E não é aquele jargão de crente, olha, você tem que testemunhar, você tem que viver igreja, onde tu botar a planta do pé. Não é isso. Deus tem que ser o centro da minha vida. Sabe onde a igreja se perdeu? Onde ela deixou de Deus ser o centro e o homem ser o centro. Se vocês estudarem a história dos pietistas, se vocês estudarem a história anterior ainda, né, dos puritanos, por exemplo, a vida deles era uma vida voltada totalmente para a devoção. Pesquisem a história da mãe de John Wesley, e vocês verão o que era uma vida de piedade. De uma mulher que tinha 10 filhos e ela encontrava durante a semana tempo para discipular cada um dos filhos. Então, o que aconteceu? Aquilo que a gente falou de manhã, o modernismo. Né? Então, esse modernismo que hoje relativiza a palavra de Deus, faz com que também a gente olhe, não, espera um pouquinho, não precisa ser tão radical assim. E eu não estou falando nem de um radicalismo, estou falando de realmente aquilo que preenche as nossas vidas. Aquilo que realmente direciona as nossas vidas. Porque nada adianta nós nos preocuparmos quando os filhos já estiverem crescidos e não nos ouvirem mais. Tá? E aí nós corrermos atrás, chorando e pedindo oração. Porque é o que acontece, irmãos. É quase que uma regra matemática. É quase que uma regra matemática. Então, né, vendo os meninos aqui, é isso. Né? Eles precisam estar. E aí, o que a palavra diz em Provérbios? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas nós vivemos um dualismo. No sentido de que, não, pera um pouquinho, tem uma vida secular e tem uma vida religiosa. Deixa eu separar as vidas. Nós não conseguimos fazer mais isso. Primeiro que não há esse dualismo. Quando a gente fala de santidade, então, é justamente a ideia de uma vida consagrada, de um lar consagrado, de um casamento consagrado, de uma criação de filhos, agora netos, né? De netos consagrados. Apresentados ao Senhor, ensinados ao Senhor. Por quê? Se não for desta forma, se nós não formos ensinados a amar verdadeiramente Deus e a nos relacionarmos com Deus como um Deus realmente como que é Pai, qual o entendimento que a gente vai ter? De um Deus carrasco, cruel, que exige um monte de norma, um monte de sim, de não, e a gente faz isso por obrigação, porque o vô e a avó estão exigindo, porque o pai está exigindo. Porque, né, a mãe pediu, porque o pai exigiu que eu fosse na igreja. Não é isso. Por isso que a gente precisa conhecer.
Por isso que a gente vai fechar agora 6 meses de uma série que é o mesmo tema, né, a cada domingo. Conhecer a Deus da forma como Ele é. Porque se nós não conhecermos, como vamos nos relacionar com Ele? Não, é uma religião. Não, isso aqui não é uma religião, irmãos. Não é uma religião. Não é uma religião. É uma transformação de vida. De uma vida da qual vocês estavam indo para o inferno, para uma vida eterna sem Deus, e agora vocês estão caminhando para uma vida com Deus. Então esse é o Pai a qual nós temos. Ele é um Pai fiel no cumprimento das suas promessas. Ou seja, se Ele prometeu que todos nós aqui não morreremos, mas herdaremos a vida eterna, vamos voltar para aquilo que nós vimos de manhã. Nós falamos, não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, todos nós cremos que ela é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Se ela é infalível, as promessas de Deus não falham. E Deus prometeu, o próprio Jesus prometeu. E este pai escolhe os seus filhos adotivos. Olha só que coisa interessante. Ele nos escolheu, ele se revelou. Nós não começamos lendo isso? Que Deus se revelou, Deus escolheu se revelar, que nós conhecemos Deus porque Ele escolheu revelar-se a nós. Então é isso, tá? Ele é um Pai onisciente, todo-poderoso, tá? Ou seja, nada do que acontece, diferentemente do deísmo, preste atenção aqui, olha só, o que é o deísmo? Deísmo é a ideia de que Deus criou tudo, só que Ele deixou o homem à sua sorte, ao seu destino. Já ouviu isso, né? Meu destino é esse. Meu destino é desse jeito. Meu destino é sofrer. Não há destino. Deus não deixou o homem ao seu destino. Tá? A única coisa que o homem está destinado é morrer uma vez só. Então não tem destino para nós a partir do momento em que nós vivemos os planos de Deus. E vivemos como filhos de Deus. Porque esse Pai é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe até o que você não sabe. Já parou em determinado momento da vida assim, tem alguma coisa me incomodando, tem um vazio, sei lá o que é. Sei lá o que tem. Tem uma coisa que está me deixando inquieto, sei lá o que é. Talvez você nem saiba, mas Deus sabe. De tão poderoso que Ele é. Tá? E claro, né, falando ainda do aspecto da paternidade de Deus, o que é mais interessante ainda é que esse pai enviou o seu filho para salvar o seu povo. Então a gente tem que parar de olhar a igreja, a Bíblia, né, a fé, simplesmente como aspectos da nossa religião. Não é isso. Nós precisamos enxergar isso como um organismo vivo. Porque a partir do momento que nós estamos reunidos aqui, entre irmãos, o Senhor está no nosso meio. Jesus está entre nós. Isso é sério. Porque nós não estamos aqui simplesmente, né, para passar o dia. Nós estamos aqui porque realmente queremos conhecer esse Deus. E Ele quer se revelar a cada um de nós, para que cada um de vocês desfrute de uma vida plena com Ele. Para cada um de vocês desfrutem de uma vida em que, independente da circunstância, perda, enchente, luto, dor, escassez, sofrimento, enfermidade, a gente consiga manter, né, o domínio e o entendimento de que nós somos filhos de Deus e que a partir dali todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Bom, então, olha só que interessante. Alguns pontos aqui a respeito da nossa natureza de filiação. Ela é resultado da graça de Deus. Então, você é filho de Deus, não porque você merece. Você é filho de Deus porque Deus é gracioso. Isso é graça, um favor que nós não merecíamos, mas também uma revelação da qual Deus escolheu amar. Eu falei que se Deus não criasse a humanidade, Deus continuaria
sendo completo e perfeito. Ok? Deus não precisava ter criado o homem. Para que Deus criou o homem? Para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Foi para isso que nós fomos criados. Entenda isso. Você foi criado para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Você foi criado para que outras pessoas pudessem ver Deus através de você. É para isso. Isso é resultado da filiação. Ou seja, melhor, a natureza da filiação. Resultado da graça, que também é resultado do seu amor eterno. Ou seja, um amor que não muda. Um amor que não é flutuante, que não é variável. Um amor que ele não corresponde da forma como nós agimos diante dele. Porque senão não seria um amor AHP, né? Incondicional. Porque se Deus nos amasse de acordo com a forma como nós amamos ele, ou como nós nos relacionamos com ele, certamente nós não seríamos filhos dele. Ok? Então essa é a natureza da filiação. Falando de Deus Pai, né? Graça e amor eterno. E qual é o critério para a filiação? Nascer de novo. Receber a Cristo e ter fé em Cristo. Tá? Então, é necessário nascer de novo. Jesus vai dizer isso para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Então, para ser filho de Deus, há um passo que é nascer de novo. E aí é um ponto muito importante. Nem todos cristãos, ou que se dizem cristãos, nasceram de novo. Existem cristãos nominais, que acreditam ter nascido de novo, mas não nasceram de novo. Quando nós olhamos e nos relacionamos com Deus de uma forma religiosa, nós não nascemos de novo. Quando nós mantemos os mesmos costumes e a mesma forma de viver antes de vir do Evangelho, nós não nascemos de novo. Então, o nascimento de novo, o nascer de novo, é uma revolução total da nossa forma de viver, do nosso jeito de viver, da nossa forma de nós nos comunicarmos, da nossa forma de nós nos relacionarmos. Isso é nascer de novo. Você é outro. É como se fosse um outro CPF. Né? Esquece aquele. Você começou uma nova vida. Tá? Então é fundamental entendermos isso, que para sermos filhos de Deus é necessário nascer de novo. E o nascer de novo, ele passa por uma autonegação. Ou seja, eu nego a mim mesmo. Eu paro de viver pelas minhas vontades, pelos meus desejos e vivo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Certo? E esse é o receber a Cristo, não é aceitar a Cristo, né? É receber, ou seja, ele reina, ele domina, ele governa, ele é meu Senhor. Tá? E aí desenvolvo essa fé em Cristo. Então, olha só que coisa importante. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Várias evidências podem testificar que você nasceu de novo. Você é guiado pelo Espírito, não mais pela carne, não mais pelo sentimento. Você dá testemunho interno do Espírito. Ou seja, você realmente está vivendo uma vida que não é mais aquele homem guiado pelas emoções, pelo sentimento, pela vontade, né, pela razão ou pela tua personalidade. Já ouviu, não? Até mesmo cristãos dizem, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, essa é a minha personalidade. Sabe o que Jesus diz? Importa nascer de novo. Ah, mas eu sou Pedro. Até Pedro teve que nascer de novo. Pedro teve que nascer de novo. Porque até o momento em que ele nega Jesus, ele não tinha nascido de novo. E aí, quando nós vamos ver em Atos, um Pedro que realmente, né, prega para uma multidão e quase 3 mil almas se convertem. Nós vamos ver um Pedro dizendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e daqui a pouco, ouvindo de Jesus, para trás Satanás. Pedro se enche, não, espera um pouquinho, se eu já recebi a revelação de Deus, agora Jesus, tu não vai para a cruz.
que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Então o camarada ouviu num instante que nem carne nem sangue havia revelado aquilo para ele, daqui a pouco ele escutou: para trás de mim, Satanás. Ou seja, guiados pelo Espírito, que testificam e que geram fruto do Espírito. Se nós desejamos uma evidência de que nós nascemos de novo, nós precisamos gerar fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio. Obediência à voz, à palavra de Deus. Ou seja, ser comum com a igreja. E o exercício da disciplina, ou seja, entender que quando Deus me corrige pela sua palavra, isso mostra justamente que eu nasci de novo. Quer ver uma pessoa que não nasceu de novo? É uma pessoa incorrigível, impenitente, que não aceita uma correção. Uma pessoa que não tem o coração ensinável não nasceu de novo. Por quê? Porque ela tem o coração endurecido. Este é um sinal e uma evidência a respeito do nascimento, do novo nascimento. Agora, olha que interessante. Sendo filho de Deus, isto não nos faz uma parte passiva do processo. Nós temos responsabilidades diante de Deus, assim como os filhos possuem. Né? Se você quer gerar um bom filho, você estabelece para ele responsabilidades. À medida que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo, as responsabilidades vão aumentando. Não é assim? Vão aumentando. Porque um bebê não tem responsabilidade. Ele começa a engatinhar, começa a caminhar, né? Começa a entender, sabe falar, as responsabilidades aumentando. Crescem, viram crianças, viram adolescentes, jovens, adultos. Aí, né? As responsabilidades também vão crescer. Nós, como filhos de Deus, também temos responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é nós sermos irrepreensíveis. E aí não entendo o conceito de irrepreensível de alguém que não pode ser repreendido. Irrepreensível é aquele que é inculpável, aquele que não tem do que ser culpado. Tá? Ou seja, quando nós falamos de ser irrepreensível, estamos falando de pureza moral. Então há uma necessidade para aqueles que nasceram de novo e para aqueles que se tornaram filhos de Deus de buscarem a pureza moral. De buscarem viver não só o que é certo, mas o que é moral também. Porque muitas vezes pode não ser moral e ser certo. Então nós precisamos viver uma vida de moralidade. Uma vida irrepreensível. Quando Paulo vai, ou quando os apóstolos ali vão selecionar os diáconos, eles olham para isso. Quando Moisés seleciona a partir do conselho do seu sogro Jetro, ele olha para isso. Homens irrepreensíveis. Homens que não tenham culpa diante da lei. Pureza moral. Outra coisa muito importante, sinceridade, que é o oposto da hipocrisia. E isso é algo que talvez domina o nosso meio evangélico, né? Muitas vezes, e Jesus vai dizer isso em Mateus 7, muitas vezes nós queremos tirar o cisco que está no olho do irmão, mas esquecemos que temos uma trave no nosso. Nós estamos estudando nos nossos grupos de cultivo os evangelhos e recentemente fizemos aí uma série de 3 semanas olhando só para Mateus 7. E Jesus disse, tu só pode ajudar o irmão a retirar o cisco que está no olho dele a partir do momento em que não há mais uma trave no teu olho. Então, sincero é alguém que é puro, que não é adulterado, que é íntegro. O contrário é a hipocrisia. Ou seja, a partir do momento em que eu vivo uma vida de encenação. E a palavra hipócrisis é isso. Ou seja, alguém que encena. Alguém que aparenta ser. Então, irmãos, nós aqui, em vida de comunidade, os irmãos que congregam em outros lugares, entendam o seguinte: nós só vamos desfrutar de uma paternidade
de Deus a partir do momento em que nós não vivermos em hipocrisia. Porque todas as vezes que nós somos hipócritas, aparentamos algo que nós não somos, nós não vamos desfrutar da paternidade de Deus. Talvez nós não sejamos nem filhos de Deus a partir do momento em que nós encenamos uma vida que nós verdadeiramente não vivemos. Ok? Outro ponto importante é a questão da inculpabilidade, ou seja, sem mancha, inocente. Tá? E isso é interessante porque remetia para o modelo sacrificial de Levítico, né? Quando um homem vinha apresentar um novilho, um cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito. Então, ou seja, nós precisamos também nos apresentar dessa forma, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor zela por uma igreja que não tem mácula, que não tem mancha, que não tem defeito, como se fosse uma ovelha ou um novilho perfeito. Tá? Então, esta palavra inculpável, aplicada ao sacrifício levítico, também é uma das nossas responsabilidades como filhos de Deus. Nós temos que eliminar os defeitos que existem em nossas vidas. Tá? Quando a gente costuma aconselhar casais, é muito comum isso, né? Quando a coisa estoura assim no relacionamento. A gente diz, olha, qual é o defeito que te incomoda nele? Não, mas eu não tenho defeito. Isso é uma qualidade em mim. Isso não é um problema em mim. Não é... Então, nós temos dificuldade de reconhecer os nossos defeitos. Ou quando a gente diz, qual é o teu defeito? Não, meu defeito é ser perfeccionista. Não, eu sou perfeito demais. Eu procuro a perfeição e daí esse é meu defeito. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Isso é meu defeito. Não, isso não é defeito. Você tem outros defeitos que talvez você não enxergue. Nós temos defeitos que nós não enxergamos. Que para nós talvez faça parte da nossa personalidade, talvez faça parte da nossa forma de viver. E aí as pessoas estão vendo, mas fulano tem esse defeito. E aí, o que tu vai fazer? Tu pode ficar na defensiva ou corrigir para que tu não tenha esse defeito. Como filhos de Deus, nós precisamos entender que se tem alguém nos reprimindo, ou nos corrigindo, ou nos exortando, entenda isso como, se for realmente alguém que te ama, alguém que quer teu bem, e alguém que está dizendo, eu estou te corrigindo aqui para que você evolua nesse passo, nesse ponto, é porque essa pessoa quer realmente o teu bem. E aí, entenda isso como a própria voz de Deus nessa correção. Porque os uns para com os outros, irmãos, é justamente isso. De nós entendermos que, e eu tenho falado isso aqui para os irmãos, o quanto até eu sou corrigível a ponto de alguém dizer, não, isso não deu certo, não gostei desse jeito, não foi assim. Porque se eu achar que eu sou perfeito e não tenho nenhuma mancha para eliminar, pode ser que daqui a pouco eu tenha, alguém esteja vendo, e por não ter coragem de falar, deixa o pastor continuar desse jeito. Quem é que vai falar para ele? Não, é uns para com os outros. Nós temos que ter essa liberdade de dizer, eu não quero que nenhum de vocês se perca, assim como eu não quero me perder. Então, quando alguém vê, precisa corrigir, para que nós nos tornemos sem manchas. E aí, trago para vocês algumas implicações doutrinárias práticas desse primeiro ponto do credo, que é o creio em Deus Pai. Ou seja, Deus é um pai de um povo formado e escolhido por Ele mesmo. Então, nós não somos qualquer povo. Nós não somos quaisquer pessoas. Nós somos o povo escolhido por Deus, e Deus escolheu e Deus formou esse povo. E a nossa filiação divina é uma questão não só da livre graça, mas soberana e misteriosa. Como Deus nos escolheu e como Deus se revelou a nós, coube a Ele. Ele não precisava de nenhum de nós, mas Ele escolheu. Ele escolheu nos amar. E é isso que você precisa entender. Outro ponto, a fé, como critério básico para a nossa filiação, é o dom da graça. Paulo vai dizer em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, que é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ou seja,
Esta fé é um critério básico para esse dom da graça, para receber a salvação. E a paternidade de Deus envolve esse cuidado proveniente de Deus para com o seu povo. Vamos ler Romanos 8:31? Olha o que diz lá. Romanos capítulo 8, verso de número 31. Olha esse texto. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Deus quem cuida, é Deus quem ama, é Deus que escolheu. E se você é filho, Deus não vai perder. A gente viu nesta série aqui dos quase 6 meses, falando sobre Jesus, quando ele diz que ele é a porta, ele diz, eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor, as ovelhas ouvem a minha voz, elas me reconhecem, ou seja, nenhum daqueles aos quais são ovelhas do pasto de Jesus se perdem. Isso é paternidade. Já viu um pai dizer para um filho ou oficializar que não é mais pai? É impossível. Não tem como. Você não pode dizer, olha, eu não sou mais teu pai. É pai, continua sendo pai. Por mais que o filho não queira, por mais que o filho rejeite, continua sendo pai. Então, por mais que muitas vezes nós não nos comportemos como filhos, como deveríamos nos comportar, Deus continua sendo pai. Ok? Então não é uma paternidade que tu escolheu. Deus escolheu ser pai. Tá bem? Agora, a nossa filiação implica em nossa responsabilidade de viver do modo digno do nosso Senhor e Pai. Então não é porque Ele é pai que eu posso viver de qualquer jeito. Eu só sou filho porque eu passei pelo novo nascimento, porque eu recebi a Cristo e porque eu tive fé nele. Por isso que eu sou filho. Se não tivesse o nascimento de novo, eu não seria filho. Então eu sou filho a partir do momento que eu nasço de novo. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? Levante a mão. Perguntem. Tudo bem até aqui? Qual era a nossa pausa para o café aí? Está na hora? Não, a gente fecha um tópico e vai para outro. Paramos agora? Agora a gente vai para Deus Pai, que é todo-poderoso. Deixa eu ver. Não é tão longo. Vamos nessa? Tá bom. Mais esse trecho aqui, então. Bom, avançando no credo. Creio em Deus Pai. O que o credo diz depois? Todo-poderoso. E aqui é interessante. A palavra poder, ela é traduzida por força, por potência. Olha que coisa interessante. Então, essa ideia aqui é de que Deus se apresenta nas Escrituras como todo-poderoso. Tá?
O que é Deus ser todo-poderoso? O que o credo diz? Creio em Deus Pai todo-poderoso. Deus todo-poderoso é um Deus que tem capacidade de fazer todas as suas coisas conforme a sua vontade. Tá? Então, tudo que acontece contribui para o plano de Deus. Tudo que acontece contribui para que a vontade de Deus aconteça. Tudo, tudo. Isso se chama soberania divina. Deus é soberano. O próprio Jesus vai dizer, olha, nenhum pardal, nada, o pardal morre. O cabelo da cabeça de vocês estão contados. As aves não plantam, elas não colhem, os lírios, eles não fiam, nem tecem. Ou seja, nada, absolutamente nada, acontece sem que Deus... Aí, claro, temos que ter um cuidado, que não é aquela ideia hiper-calvinista de achar que Deus decretou todas as coisas, até as coisas ruins. Há um texto em Isaías, que não me lembro muito bem se é 49:17 ou 47:17, deixa eu ver se eu acho aqui. Que diz o seguinte. Deixa eu ver. Deixa eu só resgatar aqui e ver. Deixa eu ver se eu acho o texto, que eu não lembro de cabeça. Um minuto aí. 45. Isaías 45:7. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço mal e crio, eu faço a paz e crio o mal. Isaías 45:7. Esse mal aqui não são as coisas más. Uma outra tradução vai dizer conflito. Uma outra tradução vai mostrar em questões em que a natureza reage cumprindo os propósitos de Deus. Ou seja, não é que Deus é o autor do mal, da maldade e do pecado, porque isso seria contraditório à sua própria natureza. Ok? Achar que Deus é criador do mal seria atribuir a Deus a origem pelo pecado. E a origem do pecado não vem de Deus, vem do próprio homem, que, de certa forma, obedeceu a Deus. Tá? Então, esse mal que Isaías está falando aqui, que existe uma outra tradução mais, digamos assim, compreensível, e aí eu vou pegar uma outra aqui, por exemplo, Isaías 45:7, e aí a gente pode entender melhor. A NAA vai dizer assim: eu promovo a paz e crio os conflitos. Então não está falando de mal. Então não está remetendo para o mal moral. O mal moral não foi criado por Deus. Porque se o mal moral fosse criado por Deus, seria algo contraditório à sua natureza. Deus é bom. Então o conflito que ele gera ali entre as nações, ou seja, o conflito que ele gera ali é de usar a natureza para trazer os seus julgamentos. E não é de criar a maldade, embora Deus possa fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Mas é conforme a sua vontade que Paulo diz que a vontade é boa, perfeita e agradável. Então não pode ser uma vontade, uma vontade que estabeleça o mal. Ela é boa. Não seria contraditório isso? Paulo diz, Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Jeremias vai dizer que Deus tem pensamentos bons e não pensamentos maus ao nosso respeito. Falando para o povo de Israel, o povo de Judá. Deus tem pensamentos bons ao meu respeito, não maus. Então, ou seja, a vontade de Deus, e Deus faz as coisas para cumprir a sua vontade, é porque a sua vontade é boa. E aí a gente volta para aquela ideia do deísmo e do teísmo. Ou seja, deísmo é se Deus tivesse criado e largado o homem à sua própria sorte. Não. Deus não largou o homem à sua própria sorte. Mas também Deus não determinou a maldade, como diz o hipercalvinismo. Deus decretou até mesmo o estupro que aconteceu. Não, Deus não atribua isso a Deus. Toda maldade que acontece de Adão até agora é fruto do pecado do homem. O que Jesus diz sobre a impureza? Que nasce no coração do homem. Então toda maldade nasceu aonde, irmãos? No coração do homem. Tá? E Deus, entretanto, se mostra então coerente. Ele não é incoerente em relação à sua vontade e à sua palavra. Então Deus não pode entrar em contradição, porque Ele é perfeito. Se Deus criasse o mal, seria uma contradição dele mesmo. Então esse é um ponto interessante quando a gente olha as Escrituras, porque de manhã eu falei a respeito dos credos e quantos credos remetem para a nossa fé. Tá? E aí eu falei o seguinte, que a composição do credo é justamente olhando para os pontos fundamentais da fé e estabelecendo estas verdades que nos identificam como cristãos. Tá? Ou seja, creio num Deus que é Pai Todo-Poderoso. Isso é fundamental para o cristianismo. Ok? Mas passa por acreditar e crer que esta palavra é a palavra de Deus. E nada do que eu viva pode entrar em contradição com esta palavra. Eu tive uma experiência com Deus. Contradiz a palavra, então não foi uma experiência com Deus. Embora voltemos para aquilo que eu falei de manhã também. Deus não está limitado à Bíblia. Deus é muito maior do que a Bíblia. Isso aqui, né, os textos sagrados, foi o que aprove a Deus nos revelar. Mas Paulo vai dizer, profundidade da riqueza. Ou seja, tem coisas que nós não sabemos a respeito de Deus. Tem coisas que nós não conhecemos. Certo? Tudo bem até aí? Então, olha só. Então, Deus, quando eu digo que Deus é todo-poderoso, estou falando que Ele tem total domínio sobre o poder. Tá? Agora, se Deus não tivesse, Ele deixaria sob o controle do homem, deixaria o homem livre. E aí, Deus não teria poder. Né? Vamos pegar o exemplo da pandemia. Uma discussão muito grande que houve, né, dizendo, olha, Deus permitiu ou não permitiu a pandemia? Milhares de pessoas morreram. Milhares de pessoas morreram. No Brasil foi o quê? 700 mil pessoas? Por aí, né? 700 mil pessoas. Quantas lajeadas? Umas 6? Por aí. 700 mil pessoas morreram no país. Deus permitiu ou não permitiu a pandemia? A pandemia aconteceu com a permissão divina ou não? Claro que sim. Nada acontece sem a permissão divina. Nada, absolutamente nada. Agora, é uma vontade que permite que as coisas aconteçam, não porque ele não tem o controle, mas que é fruto do pecado, porque o pecado adulterou toda a nossa natureza. Não só a nossa natureza humana, mas a criação como modo geral. Então, todas as dores que a terra sofre, todas as dores que nós sofremos, é consequência do pecado. Nós precisamos entender isso. Mas por que Deus não intervém na pandemia? Por que Deus deixou morrer? As pessoas dizem isso. Ou é muito normal quando o fulano morreu, onde é que estava Deus?
Não atribuam a Deus. Nós não podemos atribuir a Deus aquilo que é consequência do próprio pecado. Ah, mas por que Deus não intervém? Deus interveio, mandou seu filho. Deus interveio, enviou seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, olha só, o poder de Deus harmoniza com o seu ser. Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se, Deus não pode mudar, Deus não pode pecar, porque isso seria contradizer a sua natureza. O próprio texto bíblico vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende. Porque, irmãos, o que está no conceito do arrependimento? O que está na raiz do arrependimento? Alguém sabe responder? Fique à vontade aí. Como é que é? Isso, uma mudança de mente, né? Mas por que nós nos arrependemos? Por que nós nos arrependemos? Porque cometemos algo errado, não é? Correto? Essa mudança de mente, essa metanoia, é uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, ou uma mudança de comportamento diante do pecado. Arrepende-se quem cometeu algo errado. Arrepende-se quem deseja mudar o que fez. Se nós dissermos que Deus se arrepende, significa que o que Deus fez não é bom. Então Deus não se arrepende. Deus não muda, Deus não peca, Deus não tem sombra nem mudança de variação. Ou seja, ele não é melhor hoje do que ele foi ontem. Ele é perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque se ele fosse melhor hoje do que ontem, significa que ele não era tão bom assim. Então, o arrependimento mostra justamente que alguém fez alguma coisa errada ou desejaria mudar aquilo que fez. Embora o texto bíblico diga lá em Gênesis, antes do dilúvio, que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, aquilo se chama antropopatismo, ou seja, atribuir a Deus um sentimento humano para que nós possamos compreender como Deus se sentiu quando o homem teve que ser resetado ali com Noé. Ou seja, uma profunda contrição a ponto de Deus eliminar praticamente toda a criação. Tá? E daí, olha só, quando a gente está falando de um Deus todo-poderoso, nós precisamos entender que há uma liberdade do poder de Deus. Tá? Essa liberdade chama-se soberania. Só que a soberania não elimina a nossa responsabilidade humana. Então quer dizer que Deus é soberano, tudo que acontece tem o controle dele, e eu vou me eximir das coisas que acontecem em minha vida. Não, há uma responsabilidade humana. E a responsabilidade humana anda em conjunto com a soberania de Deus, a ponto de Deus estabelecer, Deus ser todo-poderoso, mas mesmo Ele sendo todo-poderoso, eu posso, justamente colher as coisas que eu planto. Isso se chama responsabilidade humana. Então nós colhemos o que plantamos. Há quem diga, aquelas frasezinhas de efeito: se você quer mudar o que você colhe, muda o que você planta. Mas é verdade. Está ruim a colheita? Mude a semeadura. Então, olha a importância de nós olharmos para o poder de Deus. Porque mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo soberano, Ele permite que nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos. Isso é um ponto importante até para nós analisarmos o que nós temos feito. De que forma nós nos temos conduzido com Ele.
e de que forma nós nos relacionamos uns com os outros também. Tá? Então, e esse ponto é importante porque ele está dentro do próprio credo estabelecido lá, né, nos primeiros séculos da história da igreja. A igreja cria num Deus todo-poderoso. Né? Tão poderoso que Pedro está algemado com um soldado de cada lado e ele sai de dentro da prisão, como ninguém sabe. Que Paulo é apedrejado, dado como morto, e daqui a pouco está pregando de novo. Paulo e Silas estão acorrentados cantando e há um terremoto, as cadeias se rompem. Que Deus, como é que eu não vou chamar esse Deus de todo-poderoso? Ele é todo-poderoso. Então nós precisamos entender que essa dimensão do poder de Deus não tem fim, a ponto de nós colocarmos a nossa fé em ação. Eu costumo dizer que a gente corre um risco, né? Quando a gente fura uma bolha, principalmente a bolha do neopentecostalismo, a gente pode cair no outro extremo, que é ter uma fé tão racional a ponto de nós eliminarmos o poder de Deus, a ponto de nós ignorarmos os milagres de Deus. Porque a gente está tão viciado, né, naquela formatação neopentecostal, que quando a gente estoura a bolha, vai para o outro extremo e diz, não, espera um pouquinho. Nem tudo é Deus, nem tudo é Espírito Santo, nem tudo é milagre. Verdadeiramente não é. Mas nós não podemos correr o risco de anular o Espírito. Nós não podemos correr o risco de entender que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Que aqui não é a minha oração mais forte, mas sim, um pode orar pelo outro e repreender um câncer, repreender um suicídio, um espírito de ansiedade, repreender qualquer coisa. Não está atrelado a uma oração mais forte do que a outra, mas sim na nossa fé num Deus Todo-Poderoso que tem o controle de tudo isso, de todas as nossas vidas, de todo o universo. Então nós temos que ter esse cuidado de entender aonde vai o poder de Deus. Ou seja, ele não tem fim, não tem limite. Esta é a liberdade do poder dele. E aí, quando nós falamos em Todo-Poderoso, nós precisamos entender que um dos aspectos fundamentais dessa soberania, desse Deus Todo-Poderoso, é a sua independência. Ele age de acordo com a sua vontade. Não sou eu que determino quando ele vai curar, quando ele vai agir, quando ele vai atender. Não. Nós não determinamos isso. Mas nós temos que crer que ele pode. Nós temos que confiar que ele pode. Nós precisamos, assim como Jesus vai contar aquela parábola da mulher que está importunando o juiz, que diz, olha, eu vou atender para ela parar de me importunar. E Jesus ensina esta parábola dizendo o seguinte, para mostrar a nossa persistência em oração. Onde está a falha, irmãos? Nós oramos pouco. Nós falamos pouco com esse Deus Todo-Poderoso. Quase nada. Quase nada. Nós ignoramos um dos aspectos mais fundamentais quando Pedro diz para os discípulos que estavam lá trazendo a informação de que as viúvas gregas, de fala grega, não estavam sendo atendidas, ele diz, separai homens idôneos, cheios do Espírito Santo, porque nós continuaremos no ministério da pregação e da oração. Nós nos envolvemos com a treliça, né? Tem um livro que eu aconselho vocês que se chama A Treliça e a Videira. Se vocês querem ler sobre discipulado, vida na igreja, ele fala justamente isso, que a gente se preocupa muito com a treliça, né? Treliça é aquela estrutura de madeira bonita que você cria para a videira crescer, né? Para qualquer planta que se chama trepadeira ir crescendo, ela vai pegando a treliça e vai se expandindo. Né? Ele usa o exemplo de que a treliça é a estrutura eclesiástica e a videira é o corpo. E às vezes a gente se preocupa tanto em desenvolver a treliça que esquece que o mais importante é a videira. O que é mais importante? A gente botar um telão de LED ou, sei lá, reformar a casa de um irmão? Ou pagar o exame de um irmão? Ou pagar o aluguel do irmão?
O que é mais importante? Então a gente se preocupa tanto, não que essas coisas não sejam legais, mas dentro do nosso escopo, o que é prioridade? É claro que a gente não vai resolver o problema de todo mundo, mas dentro do que está dentro do nosso alcance, o que nós fazemos? O que nós priorizamos? Nós estamos preocupados muitas vezes com isso, com as coisas que enxergamos. E há algo muito mais profundo e mais impactante, que é essa vida de comunidade de igreja. Que é essa vida que realmente nos leva para o entendimento desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que a igreja é um organismo, não é uma organização apenas. O organismo tem vida. Organização é só um CNPJ. Organização é só um CNPJ. Organismo é vida. Então, quando a gente tem vida de igreja, é outra coisa. Tá? E aí, essa independência, a nossa dependência, né, depende de algo alheio ao nosso controle. A gente não tem o controle da nossa vida. Tanto que Jesus vai dizer justamente isso. Ninguém pode acrescentar um palmo na sua vida. Não é assim? Nós não podemos acrescentar um palmo. Você não pode fazer absolutamente nada para que a sua vida, você viva mais um dia, ou mais um mês, ou mais um ano. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas nós precisamos viver como dependentes de Deus. O problema é que nós queremos muitas vezes ter a nossa capacidade de decidir sobre a nossa vida, de conduzir a nossa vida. E quando nós vivemos em comunidade, nós precisamos entender que não é mais o meu interesse, não é mais a minha vontade. Eu costumo brincar que pastorear, uma das coisas mais difíceis é quando há muitos interesses para serem acomodados. Imagine uma comunidade de 50, 60, 100 pessoas e cada uma com seus interesses. E como é que você acomoda 100 interesses diferentes? É difícil. Então, nós precisamos convergir. E nisso, nós só vamos poder ter essa convergência a partir do momento em que nascermos de novo e entendermos que esse Pai é todo-poderoso. Amém? Olha que interessante, né? Spurgeon enfatizava que Deus é independente de tudo e de todos, e Ele age de acordo com a sua própria vontade. Então, quando Ele diz, eu farei, o que quer que diga será feito. Tudo que Deus disse, eu farei, será feito. Então não tem variação. Não tem talvez. Não tem quem sabe. Não tem né? Se Deus disse, Ele vai fazer. Não tem nada que impeça. Isaías 43, se não falei a memória, diz, agindo eu, quem impedirá? Não pode, não tem ninguém que impeça. Então, a vontade de Deus não é a mesma vontade que a nossa. Então, Deus, irmãos, age de acordo com a sua a liberdade do seu poder. E aí é interessante, né? Que essa liberdade do poder de Deus existe da seguinte forma: tem o poder de existência. Então, Deus é tão eterno quanto o seu poder. Ele sempre foi, sempre será um Deus independente. E Deus, Ele existe, Ele é autônomo, ou seja, Ele existe por conta própria. E Ele não precisa de nada para existir. Eu e você precisamos. Precisamos do ar, precisamos da água, precisamos da misericórdia dEle. Então, o poder da existência desse Deus, Ele existe desde a eternidade, que talvez a nossa mente não consiga compreender isso, porque Deus não está limitado nem a tempo nem a espaço. E é interessante, olha só, esse poder da existência, ele remete também para o poder de determinação. Então, pelo fato de Deus ser todo-poderoso, Ele determina livremente as suas ações. Ok? Então, as possibilidades de decisões de Deus são tantas quanto a sua vontade permitir.
ou os seus planos, os seus projetos, os seus decretos exigirem que aconteça. Agora entenda o seguinte, né? Diante de toda esta majestade de Deus, está a nossa incapacidade e a nossa humanidade de compreender esse Deus. A nossa pequenez, nosso tamanho, a nossa falibilidade, né? Ou seja, nós somos falíveis. Falibilidade, nós somos falíveis. No sentido de que esse Deus, mesmo nós sendo falíveis, escolheu a todos nós para ser os seus filhos. Agora, esse poder, né, e esse decidir de Deus vai determinar o seguinte, que o plano de Deus é sempre o melhor. Ele sabe o que escolheu, ele é livre para isso, ele é poderoso para isso, ele é soberano para isso. Então, saiba que aquilo que Deus determina sempre será o melhor. Por mais que nós não compreendamos, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não saiba, né, a gente não tenha capacidade de compreender essas coisas, sempre será o melhor. E aí a gente precisa entender que existe também esse poder de execução. Então, toda a soberania, todo o poder, então, sem esta capacidade, Deus não seria Deus. Se ele não tivesse liberdade para agir, se ele não tivesse essa infinitude, se ele não tivesse essa capacidade de dizer e determinar o que é bom para nós, ele não seria Deus. Porque qual é o conceito de Deus? Um ser soberano, dominador de tudo, senhor de tudo. Então notem que a gente precisa conhecer a ponto de depender realmente, não simplesmente com um jargão bíblico, ou um jargão eclesiástico, ou crentez, né, de dizer que você tem que depender de Deus. O depender de Deus aqui é tão profundo a ponto de a gente saber que até o ar que a gente puxa para dentro dos pulmões é uma expressão de adoração a Deus e de glorificação a Ele. E que nós dependemos disso justamente para poder viver como filhos de Deus. Amém? Avançando um pouquinho aqui, para a gente ir para o intervalo. De que forma eu me comporto diante de um Deus todo-poderoso, então? Se Ele tem todo o poder. Se Ele é um Deus majestoso nesse formato. Submissão. E tem que ser uma submissão, aquilo que eu digo, prazerosa, a ponto de nós entendermos que a vida com Deus, ela não é um fardo. Se ela é um fardo, ela não é uma vida com Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer o seguinte: meu fardo é leve. Então, se envolver-se com a videira, né, ou com a treliça, se isso se torna um fardo, talvez nós estejamos executando ou vivendo uma vida de igreja de forma equivocada. Então não pode ser um fardo para ninguém. Porque o fardo Jesus já levou. Não pode ser enfadonho. Ai, mais um culto. Mais um compromisso. Mais uma oração. Opa, tem alguma coisa errada. Não pode ser um fardo. Tem que ser prazeroso, tem que ser uma submissão prazerosa. Tem que dizer, já acabou. Já terminou. Já foi meu período de oração. Já acabou o culto. Porque eu fico pensando muito, né, como os hebreus ali criaram e geraram as suas vidas em torno do tabernáculo. Eu acho isso fantástico, porque a vida deles era em torno daquilo ali. E quando a nuvem se levantava, ou a coluna se levantava, né, no sentido deles desmobilizarem o acampamento e andarem, imaginem a trabalheira que era, irmãos. Colunas de bronze, de madeira, bases de bronze, um monte de tecido pesado, um candelabro, só o candelabro pesava 34 quilos. Altar,
E aquilo ali era assim, levantou, vamos desmobilizar o acampamento. Tem uma fila certinha para andar, tal tribo na frente, segunda tribo, terceira tribo, vai os levitas, outra tribo. A nuvem baixou, acampa, todo mundo se posiciona em volta do tabernáculo. Essa era a vida deles. 40 anos praticamente vivendo desse jeito. Uma geração inteira se criou em torno disso. Viviam para isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida de ativismo religioso, não. Que é algo que é abominável, porque não é uma vida para a igreja, é uma vida de igreja que nós temos que viver. Uma vida para a igreja é nós entrarmos aqui e ficarmos de segunda a segunda. Agora, uma vida de igreja é nós sermos a igreja lá fora. E isso tem que ser prazeroso. Tem que ser uma alegre confiança, um descansar. Por isso que eu tenho falado aqui para os irmãos, maduro e capacitado. Esse tem que ser o discípulo de Jesus. Maduro de saber que, poxa, o irmão vai vir me corrigir, eu não vou levar aquilo ali para o lado pessoal. Pelo contrário, corrige mesmo, cara. Eu estou aqui querendo acertar, nem sempre vou acertar. Se errar, corrige mesmo. Porque da próxima vez eu quero fazer diferente. Da próxima vez eu quero tratar melhor. Da próxima vez eu quero me comunicar melhor. Da próxima vez eu quero, delegar melhor. Da próxima vez eu quero fazer melhor. Porque eu estou aqui querendo acertar. Mas tem que ser uma alegre confiança. E essa alegre confiança não é só na relação vertical, é na relação horizontal. Nós precisamos confiar uns nos outros. Se tem uma coisa que me angustia na vida eclesiástica, é a desconfiança. Cara, eu confio, sinceramente, assim, eu confio cegamente em todos que estão aqui, que congregam aqui, que vivem aqui. Eu preciso, se não for assim, eu estou fazendo algo errado. Eu preciso confiar, preciso descansar. Eu preciso entender que as pessoas estão aqui pelos motivos corretos, e se não estiverem, eu preciso transmitir os motivos corretos. Isso seja uma alegre confiança, para que a gente possa crescer espiritualmente. Como é que eu vou me relacionar com Deus Todo-Poderoso? Eu preciso crescer. O autor aos Hebreus vai olhar para os judeus da diáspora e vai dizer o seguinte, olha, pelo tempo que vocês servem, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda estão tomando leitinho. Está ali a Jo me chamando, eu estou aqui, né? Calma, estou com domínio próprio aqui. Eu sei. Já vou terminar, só o último ponto aqui. Tá? Ou seja, crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer, avançar. Quem não cresce tem problema. Certo? Quem não cresce tem problema. Precisamos crescer. Uma igreja saudável não cresce apenas no número de membros, mas os seus discípulos crescem. Esta é a vida saudável com Deus. Nós precisamos crescer. Ou seja, as coisas que antes nos afetavam e que nos deixavam talvez, magoados, rancorosos, tristes, etc. Gente, não pode mais. Temos que romper com essas coisas. Isso é coisa para quem está aparecendo agora, nascendo de novo agora. Nós precisamos avançar. E por isso que é um processo, que precisa acontecer de forma completa. Porque se eu cresço espiritualmente, como é que eu vou crescer espiritualmente? Confiando. Uma relação de confiança, de amor, de transparência, de franqueza. E aí sim eu estou pronto para as duas missões da igreja na terra: adorar e proclamar. Proclamação do evangelho. Como é que eu vou proclamar? Tendo desconfiança, sendo imaturo, não dependendo de Deus, não me submetendo a Deus, enxergando a vida com Deus como um fardo. Vou trazer mais pessoas para dividir o fardo? Não, não é dividir fardo. É uma adoração preciosa, gloriosa, de abrir o coração, de rasgar o coração para Deus e de realmente entender que há um Deus soberano que espera receber a nossa adoração
E essa adoração realmente é o que nos faz filhos de Deus. Vamos parar aí para um café, antes que vocês durmam aí, né? E a gente retorna em... Quanto? 17? Tá bom.